não, honora no infinito, e vira a constelação. Modelo apresenta, o povo alegrar de sol. Milagres do sertão, a sombra da contestação. E a Maria mais do lado, Macunaíma fascinou. A lua se fez poema, mas o filho encarnado toda a maldição levou. Macunaíma, Mário de Andrade fez uma série de pesquisas para construir Macunaíma. Inclusive, leu textos do etnógrafo e naturalista alemão Kunger Gumber, no qual extraiu a lenda do herói, né, indígena chamado Macunaíma. Só que o Mário ele vai deglutir isso e vai buscar na nossa cultura, os nossos costumes para implantar, para colocar em Macunaíma. E trazer alguns questionamentos importantes, sociais, raciais, políticos, econômicos e linguísticos. Tem uma figura muito intrigante na narrativa. Sabe quem é? O papagaio. Foi ele que ouviu do próprio Macunaíma a narrativa, que posteriormente contou para um homem, que contou para nós e que vai se contando na leitura do livro. Isto está lá no epílogo. Vamos ver como isso se procede? Currupac, papac, currupac, papac. O papagaio veio pousar na cabeça do homem e os dois se acompanheiraram. Então, o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito, que era canto e que era caxiri com mel de pau, que era boa e possuía a traição das frutas desconhecidas do mato. E só o papagaio, no silêncio do Uriacuera, preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava o silêncio, as frases e feitos do herói. Tudo ele contou para o homem e depois abriu asas prumo de Portugal. E o homem sou eu, minha gente, e eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui, me acocorei de riba dessas folhas, catei meus carrapatos, pontei na violinha e em toque raspado, botei a boca no mundo cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói da nossa gente. Macunaíma é uma das obras mais importantes do movimento modernista. Ela foi publicada em 1928, escrita por Mário de Andrade. Vocês receberam ela em quadrinhos, na versão quadrinhos, mas a versão original é em prosa. Mário de Andrade, Macunaíma em quadrinhos, por Ângelo Abu, mais Xdan. Meu nome é Sônia Boscariol, professora de artes de vocês. Eu vou estar falando com vocês a respeito da história em quadrinhos, tá? As histórias em quadrinhos, normalmente estão associadas à narração, apresentando texto e imagem, que estabelece uma ideia de complementariedade. Um complementa o outro, o texto e a imagem. As grandes histórias, elas podem ser contadas sobre o viés da arte sequencial. A primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo, ela foi criada pelo artista
americano Richard Outcault em 1895, certo? Apesar de que as histórias em quadrinhos mais antigas, elas surgiram nos primórdios. Basta lembrar de que os homens das cavernas, eles comunicavam-se através de pinturas rupestres, né? Onde eles pintavam nas paredes das cavernas, contando através de desenhos a saga diária dos nossos ancestrais na luta pela sobrevivência. A história de um índio da Amazônia que é índio, mas ele nasceu negro. Então, quando pequeno, ele era extremamente peralta, aprontava todas, nem a sua mãe o aguentava. A sua mãe morre, ele se apaixona por uma índia, que é o grande amor, mas essa índia também morre. Quando alguém morre, eu olho para o céu, vejo as estrelas e tento encontrar. Se transformou a Beta do Centauro, uma estrela. De morrer, ela deixa uma pedrinha para ele, que é um amuleto da sorte. Esse amuleto é roubado por um colecionador de pedras. Ele, mais seus 2 irmãos, saem da Amazônia à procura desse amuleto para vir para São Paulo. Mas antes de sair, ele se banha num rio, lá da aldeia dele, lá da Amazônia, e se transforma em um homem branco. Então, Macunaíma é a representação desses 3 povos que formaram o Brasil, o branco, o negro e o índio. Ele é considerado o herói sem nenhum caráter, ele é o anti-herói, porque ele não tem nenhuma qualidade, ele é preguiçoso, ele é mentiroso. Todas as ações dele são voltadas para os prazeres terrenos da carne, os prazeres terrestres. Essa obra ela é considerada uma rapsódia. Uma rapsódia é uma obra literária que absorve toda a cultura popular de um povo, seu folclore, as tradições orais. Então, a gente pode perceber que em Macunaíma, né, há várias lendas. A linguagem ela é cheia de neologismos, que são palavras inventadas, então muitos autores usam desse recurso, e Mário de Andrade ele usou isso aqui em Macunaíma. Palavras que não são de acordo com a linguagem culta, com a norma padrão, muitas palavras indígenas. Mário de Andrade, na verdade, ele fez uma crítica ao povo de São Paulo, que falava de um jeito e escrevia de um outro. É que nessa primeira fase do modernismo, eles procuravam uma linguagem que fosse verdadeiramente brasileira, a que era falada nas ruas pelos indígenas, pelos negros, pelos mulatos, pelos brancos da periferia. Mário de Andrade valoriza a cultura brasileira. É só observar aqui, ó. E enquanto esperava os mano pescando, o negrinho do pastoreiro, para quem Macunaíma rezava diariamente, mandou um passarinho avisar que a pedra Muraquitã estava em São Paulo, nas garras de um gigante, Venceslau Pietro Pietra. Também vamos perceber o curupira, bumba, meu boi, saci pererê, surucucu, Macunaíma, sem falar nos provérbios, tem uma enormidade deles. Criou coragem, botou o pé na estrada. Não chove nem molha. Quem conta história de dia, cria rabo de cutia. A expressão vai tomar banho é bem brasileira. Rio, lago, lagoa, praia, tá cheia de gente. Nadar é coisa de brasileiro.
esse nosso Mário de Andrade fala de tanto da nossa cultura. É uma riqueza muito grande pensar quem nós somos, onde nós estamos. Quando se diz que essa obra é uma representação do povo brasileiro, lá no romantismo, que vocês viram no segundo ano, eles também buscavam um nacionalismo na primeira fase, né? Tanto que os personagens principais eram os indígenas, mas era um indígena cheio de qualidades, ele era meio romantizado, idealizado, ele era praticamente um cavaleiro medieval, alto, forte, diferente no livro Macunaíma. Macunaíma, ele representa o povo brasileiro, ele é um indígena que nasceu negro e se tornou branco, mas ele representa o lado negativo, né? O Brasil é um país grande como o corpo de Macunaíma, mas extremamente imaturo. Tanto que tudo que vinha lá de arte, de literatura, era imitado dos modelos europeus. Então, pode-se dizer que o indígena representa o povo brasileiro, mas é o nacionalismo crítico que nos traz uma reflexão do que é ser brasileiro. Podemos encontrar também nesta obra o que mais se concretiza essa obra é o movimento antropofágico criado por Oswald de Andrade, que foi um contemporâneo, né, contemporâneo de Mário de Andrade, que também participou da Semana de Arte Moderna, que é igualar a cultura do Brasil com a cultura dos outros países, absorver aquilo que é bom em relação à arte e literatura, e como bom antropofágico, comer aquilo que é necessário. Ou seja, em Macunaíma, nós podemos perceber a influência de várias vanguardas europeias, como o dadaísmo, surrealismo, futurismo, juntamente com o folclore brasileiro. No final, Macunaíma, com uma perna só, não é saci, não, agarrado num cipó, subiu ao céu e virou uma nova constelação, a Ursa Maior. Vamos lá, como montar uma história em quadrinhos, certo? A primeira coisa que tem que acontecer, você terá que ter uma ideia, certo? Depois que você teve a ideia, aí você vai pegar o seu caderno, você vai criar um roteiro, certo? Dentro desse roteiro, você vai planejar a narrativa quadro a quadro, como contar a sua história. Você vai ter que pensar nos balões, certo? Para estar colocando, se tem uma tempestade, um grito, um medo, dormindo, certo? Susto, todos os barulhos que ocorreram, né? Então, também as onomatopeias, que são os barulhos, certo? Que você também vai ter que colocar na sua história em quadrinhos. Depois disso, você vai montar a sua história e vai colorir. Aí vocês falam, ai professora, estou no 3º ano do ensino médio, para que usar lápis de cor? Olha aqui, certo? Lápis de cor, canetinha, criatividade, tá tudo dentro da arte. A arte envolve tudo, envolve português, envolve história, tá? Envolve música, criação, coordenação, tudo. Por isso que existe artes na grade curricular, tá? E eu tenho uma frase aqui muito bacana, olha. A arte é a criação de uma expressão a partir de um sentimento. Pense nisso, certo? Não fique desprezando a arte,
na escola. A arte é muito importante. Ela te ajuda em todos os aspectos, certo? Principalmente na criação, tá bom? Um beijo. Vamos ver se você cria uma história em quadrinhos. Tchau. Até logo. Logo, logo nós estaremos de volta. Beijo. Não,